Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos iniciar o módulo 4. Esse módulo ele é intitulado como Mudanças no Antigo Regime. Lembra que a gente tinha finalizado em sala, né, o módulo 3, que era a respeito do mercantilismo. Então agora esse módulo ele vai falar um pouquinho a respeito de algumas mudanças que ocorreram no Antigo Regime. Então, lembra que o Antigo Regime a gente estava falando a respeito do absolutismo, todo o poder concentrado nas mãos do rei. Então, o que a gente vai falar é a respeito de algumas mudanças que ocorreram nesse sentido. E o nosso foco aqui vai ser a Inglaterra. Esse módulo ele é todo orientado, e eu pedi para vocês isso em uma atividade, atividade 1, logo no início da apostila, numa atividade de leitura que vocês vão ter que encaixando alguns subtítulos que tem na apostila de vocês, de acordo com a leitura do texto, tá? Então vocês podem fazer isso, né, como parte dessa atividade que eu pedi, porém como o módulo ele é bem longo, eu dividi ele em algumas partes. Então aqui eu estou fazendo uma primeira parte, que eu vou trabalhar alguns processos, algumas partes da apostila com vocês, até mesmo pro vídeo não ficar muito longo, tudo bem? Então, vamos lá. Então, mudanças do Antigo Regime, aula 4. Bom, a gente tem então, logo após, né, vocês viram isso comigo em sala de aula, ainda lá no módulo 2, quando a gente estava falando sobre Antigo Regime, né, sobre absolutismo, quando a Rainha Elizabeth I ela morre, né, ela não deixa herdeiros, ela não tem filhos, ela não se casa na Inglaterra, e por isso fica um problema na sucessão ao trono. Como ela não deixa herdeiros, quem seria então, né, o próximo a sucedê-la ao trono? E aí então a gente tem uma mudança, né, na dinastia a partir de então. Então, os reis da dinastia Tudor, né, quem seria o próximo a governar, eu coloquei para vocês duas imagens, né, o rei Jaime I, tá, que vai governar durante esses anos que eu coloquei para vocês, e após ele vai ser o filho dele, o Carlos I, que vai ser o foco aqui da nossa discussão, tá, durante esses anos que tá aí no slide para vocês. Seguindo. Eles vão ficar conhecidos pelo sobrenome, tá? Então, por isso eu coloquei Stuart, ok? É o sobrenome dos dois. E o governo dos dois, pessoal, vai ser caracterizado por eles descumprirem muitas vezes o parlamento. Lembra que o parlamento, né? A gente falou isso em sala de aula. A Inglaterra ela era um pouquinho diferente na questão do absolutismo, porque enquanto, por exemplo, a gente falou lá da França, né, tínhamos o exemplo do rei Luís XIV, né, o Estado sou eu, o rei Sol. A Inglaterra ela tinha o parlamento governando junto, então era meio que um fator atenuador aí, né, um tanto de equilíbrio muitas vezes para a política, né? Mas o que acontece aqui é que eles não vão respeitar o parlamento, e que muitas vezes, né, eles vão aumentar ou criar impostos aí de acordo com o que eles queriam, né? E isso vai acabar gerando em 1620 vai mergulhar a Inglaterra, né, em 1620 numa das maiores crises aí que a Inglaterra vai enfrentar nesse período, tá? Outra coisa também é que várias cidades da Inglaterra vão passar a receber muitos moradores, e com isso o preço dos alimentos ele vai subir, fazendo com que o custo de vida e a miséria, tá, nessas cidades elas aumentem. Então isso vai agravar ainda mais a crise, tá, e agravar ainda mais os problemas, tá? Outra coisa é que o que era respeitado até então com a Elizabeth I, que era a liberdade de culto, né?
eles não vão respeitar. Então, ora, impunham para as pessoas o anglicanismo, né, que é a igreja fundada lá pelo Henrique VIII, né, o pai da Elizabeth I. Depois, né, impunham o catolicismo, então ficam nessa alternância de religiões, e quem não seguia nenhuma das duas era perseguido, né? Então, também uma dificuldade nesse sentido, tá? As pessoas elas vão perceber, né, que a nobreza, né, parte da nobreza tinha alguns privilégios, tá? Então, assim, o clero, a nobreza, e isso vai aumentar o descontentamento da população, ok? Em 1628, o parlamento vai obrigar o rei Carlos I a assinar uma petição chamada de Petição de Direitos, que proibia ele, né, de decretar qualquer tipo de prisão. Então, vocês lembram que a gente tinha comentado que o rei ele tinha o poder de mandar e desmandar, né? Isso que caracteriza o absolutismo, né? Então, essa petição de direitos, né? O parlamento ele estava simplesmente impedindo o rei de fazer essas prisões arbitrárias, né? Então, qualquer um mandava prender, né? O parlamento estava limitando o poder do rei nesse caso. E também de criar impostos sem aprovação do parlamento. Ele tinha que consultar o parlamento antes. E, mesmo assim, o rei Carlos I continua a desrespeitar o parlamento. Aí, em 1640, esses conflitos entre o rei Carlos I e o parlamento, eles vão chegar no seu ponto máximo, e ele começa a prender líderes do parlamento, né? E eles vão declarar uma guerra ao rei, tá? Esse processo que a gente falou aí, que a gente chama de Revolução Puritana, vai desembocar numa guerra civil na Inglaterra, que vai levar dois grupos principais a se contrapor, né? Que são os chamados cabeças redondas e os cavaleiros, né? E aí a gente vai ter uma guerra civil. Lembra que uma guerra civil se caracteriza por você ter pessoas de uma mesma nação, de um mesmo país. Então eram os ingleses que estavam divididos. A Inglaterra ela estava dividida. Os ingleses vão se armar e vão entrar em conflito por conta, né, desse problema. Os cavaleiros eles vão estar do lado do rei Carlos I, tá? Que eu coloquei nessa imagem aí para vocês do lado esquerdo, tá? Vão defender o rei. Por que esse nome, tá? Os cavaleiros eram quem pertencia à cavalaria e só podia ser nobres, tá? Então, por isso esse nome, tá? Eram tradicionais lá no passado, tradicionais senhores feudais, tá? Usavam esse cabelo longo, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? E os cabeças redondas, como vão ser chamados, vão ter um líder em especial, que vocês vão ouvir falar bastante dele depois, que é o Oliver Cromwell, né? Ele vai ser chamado de cabeça redonda, tá? Por conta desse corte de cabelo que vocês estão vendo aí, meio Chanel, meio arredondadinho, tá? Eles eram, né, esses líderes, desculpa, não líder, mas o grupo, né, a qual ele liderava, vão ser de pequenos proprietários, comerciantes, donos de pequenas fábricas, né, de manufaturas, que na sua maioria era puritanos, tá? Seguindo, na apostila de vocês tem até esse subtítulo, né? O absolutismo decapitado, faz até relação com a imagem do início do módulo de vocês, que tem até um destaque em especial, né? E eu acredito que vocês imaginam que seja, né? Ó, vou voltar a imagem para vocês olharem, só um minutinho. Aqui, né? Eu disse para vocês em uma das nossas aulas lá atrás
né, que é aquela coisa do direito divino, da origem do poder divino do rei, né, que vai se falar muito no absolutismo, ela ia cair por terra quando um rei perdesse a cabeça. Então é esse o momento. Vocês já imaginam o que vai acontecer. Bom, com Oliver Cromwell, então, no comando dos Cabeças Redondas, né, ele ganha esse destaque, né, ele vai ganhar essa liderança. Os Cabeças Redondas, então, eles vão conseguir vencer, né, essa disputa de cavaleiros e cabeças redondas, né, vão contar com recursos financeiros da burguesia, uma mobilização popular muito grande, né, vão ter uma organização também muito grande que priorizava a disciplina, a unidade, e o rei vai ser derrotado, né, sendo derrotado ele vai ser submetido a um julgamento e vai ser condenado por uma corte que vai ser instaurada pelos próprios cabeças redondas, né? E o fim dele, como essa própria imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, é ser decapitado, e isso vai ocorrer no dia 30 de janeiro de 1649, em frente ao palácio dele. Esse excerto que eu coloquei para vocês aí no finalzinho do slide, esse trechinho, poucos dias depois da execução do Carlos I, o parlamento emite essa nota, né, que diz, né, ficou provado pela experiência que a função do rei neste país é inútil, onerosa, ou seja, custosa, né, e um perigo para a liberdade, a segurança e o bem-estar do povo. Por isso, de hoje em diante, tal função fica abolida. Então, a partir daí, né, a partir desse momento que o rei é decapitado, ou seja, ele é morto, né, então cadê, né, aquele direito de dirigir uma nação, de governar uma nação que vem de Deus, aquele poder que, né, que não é humano, mas sim de Deus, cai por terra, como eu disse para vocês. O rei está morto, né, foi decapitado, e a partir daí tudo muda na Inglaterra. Vocês vão ver, não nessa aula, mas na outra aula que eu vou montar para vocês, que a Inglaterra ela vai passar por um período bem diferente do que a gente conhece. Então, o Oliver Cromwell tem uma participação muito grande nisso, e a gente vai ver quais são as mudanças aí que vão ocorrer nesse sentido. O que eu quero de vocês? Tá? Aquela atividade que eu tinha pedido para vocês, vocês podem fazer, vocês podem terminar de ler todo o módulo e fazê-la sem problema algum, até mesmo porque na próxima aula a minha explicação e tudo mais talvez esclareça muita coisa para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão a respeito disso que eu falei nessa primeira parte da aula, tá? Depois eu tiro com vocês. Tudo bem? Beijo para todos e todas e até mais.